pessoal, vamos para mais uma aula. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre a vida na Mesopotâmia e é o último tópico sobre a história da Mesopotâmia para depois a gente entrar na aula de Egito Antigo. E aí, o objetivo da nossa aula de hoje vai ser compreender a base econômica, política e social dos povos da Mesopotâmia, descrever a vida nas aldeias e a vida nas cidades, analisar como era a religião mesopotâmica, e aí eu peço que vocês peguem um livro didático, que a aula de hoje foi baseada nos textos que estão nas páginas 75 a 78 do livro. Então, na aula passada, nós estudamos sobre os impérios da Mesopotâmia e hoje a gente vai falar um pouco sobre a sociedade, como que eles viviam, certo? E aí eu dividi essa aula em 3 tópicos, que é a Mesopotâmia nas aldeias, o povo das aldeias, o povo que vivia nas cidades e a religião mesopotâmica. E a gente finaliza esse conteúdo e no final da aula nós teremos uma lista de exercícios para vocês responderem, que está no livro de vocês. Vamos lá? A civilização mesopotâmica se baseava basicamente na economia agrícola, como eu já havia falado para vocês. Eles cultivavam linho, lentilha, trigo, gergelim, cevada e também legumes e hortaliças. A água captada para regar a plantação, ela vinha dos rios Tigre e Eufrates, onde também tinham pesca e criação de animais. Eles criavam ovelhas para a produção de lã, e aí do lã vinham as roupas, certo? Vacas e cabras para a obtenção do leite e etc. Então, basicamente, essa era a economia que girava em torno de toda a civilização mesopotâmica. Aí a grande quantidade de rios facilitava muito o deslocamento dos povos para outras regiões, fazendo com que a prática do comércio entre eles fosse comum. E aí, nessa troca comercial, os mesopotâmicos adquiriram madeiras, metais e pedras preciosas. E essas madeiras, os metais, pedras, né, principalmente madeiras, auxiliavam na criação de casas, né, os metais para a moeda e também as pedras preciosas, que era uma riqueza para eles. E aí foi nesse contexto que as civilizações cresceram com o uso dos metais, e os mesopotâmicos os utilizavam como uma moeda de troca. Então, eles meio que criaram essa ideia de usar um metal precioso como forma de troca de mercadoria. Então, por isso que hoje nós temos o dinheiro, o cartão de crédito, e isso foi por influência dos mesopotâmicos. Daí temos o modelo de uma das primeiras civilizações que serviram de modelo para a civilização que vivemos hoje. E aí a vida nas aldeias, como que era? As aldeias ficavam nos arredores das cidades-estados e tinham várias aldeias rurais. E era onde eles se dedicavam à agricultura, à criação de gado e ao pequeno artesanato. Então, basicamente, a produção dos alimentos, do artesanato, criação de gado, ficava por conta dessas áreas rurais, certo? E aí as pessoas pobres prestavam serviços diversos, né? Por exemplo, tinha a pessoa que era dona do terreno e que comandava toda a agricultura. E existiam os pobres que não tinham terras, não tinham onde morar. E o que eles faziam? Eles auxiliavam os donos do terreno. Então, eles se tornavam vaqueiros, carroceiros e pastores. E aí, gente, parte do que era produzido nos campos da Mesopotâmia, né, nas aldeias, era destinado ao pagamento de impostos aos palácios e templos que ficavam nas cidades. E aqui, olha, vocês podem perceber nessas imagens como que era a vida cotidiana das pessoas que viviam nas aldeias, certo? E aqui, nesse desenho de baixo, vai mostrar como que eles captavam a água, faziam a fertilização do solo, produziam os alimentos.
E então a vida nas aldeias era basicamente dessa forma. Já nas cidades, eram centros urbanos que tinham a tarefa de arrecadar os impostos. Eles coordenavam a construção de obras de irrigação, organizavam exércitos e abasteciam os templos. Então, se lá nas aldeias eles produziam os alimentos, a agricultura, já que nas cidades eles faziam o quê? Arrecadavam os impostos, pegavam também esses alimentos, né, para sustentar as cidades, e aí com isso eles construíam templos moderníssimos, casas, as cidades eram lindas e com uma estrutura assim gigantesca. As mulheres mesopotâmicas também trabalhavam, e isso é um dado interessante, porque diferentemente de outras civilizações, as mulheres meio que tinham a mesma posição social que os homens, e isso é interessante. Pessoas que exerciam diferentes ofícios dividiam o mesmo espaço. O que é isso, professora? Por exemplo, o rei, né, onde o rei vivia, servia também como administração política, tinham pessoas que trabalhavam nos templos, que administravam as cidades. Então, por isso que ele fala que as pessoas que exerciam diferentes ofícios dividiam basicamente o mesmo espaço. Eles tinham trocas mercantis, que eram comerciais, trocas comerciais, com os povos vizinhos, e levou ao enriquecimento dos comerciantes locais. E aí, com isso, fez surgir os homens de negócios, que nós ouvimos sempre falar, né? Esses homens poderosos, empresários. E aí, esses homens de negócios, o que eles faziam? Eles emprestavam dinheiro a juros. Esse modelo seria o que nós conhecemos hoje como um banco. O banco hoje ele faz essa negociação. Ele empresta dinheiro, cobra-se juros, entendeu? Então, essa ideia de banco também vem da civilização mesopotâmica. Muito interessante, né? E aí, agora nós vamos falar sobre a religião. Eles eram politeístas que cultuavam vários deuses. O deus Enki era um dos principais porque ele representava o deus da água doce. E por que ele era um dos principais? Porque eles acreditavam que a terra flutuava sobre as águas. Porque como eles tinham tanto o rio Tigre como o rio Eufrates, eles acreditavam que a água era sagrada para eles, porque dava prosperidade econômica, né, de alimentos. Então, eles tinham a água como um deus precioso. E aí, os deuses eram semelhantes aos seres humanos, só que, claro, poderosos e imortais. E os templos que eles construíam representavam a moradia dos deuses na terra. Os templos eram construídos sobre uma torre de escada chamada zigurate. Professor, o que é um zigurate? Era um prédio, gente, que ficava num alto, para ele ser contemplado pelas pessoas, pela população. E aí o modelo dos zigurates era um templo com várias escadas, e aí o topo seria onde o deus ficava. E aí, por isso que eles chamam o nome de zigurate, que era um prédio alto, com uma escada. E aí ele tinha uma posição de destaque para contemplação. E os templos eram divididos por um grão sacerdote, como se fosse um pastor. E na Mesopotâmia, religião, política e ciência estavam totalmente ligados. Não havia uma separação. Essas três ideias sempre estavam juntas, ligadas, unidas. E os sacerdotes e sacerdotisas se encarregavam de transmitir as tradições e manter também dos seus povos através de mitos, hinos, poesias e muitos outros, como a gente observa ainda na nossa civilização. Muitas religiões elas mantêm, né, as suas tradições, seus costumes, suas doutrinas através de algum livro que deixa esse legado escrito. E algum sacerdote, algum líder, ele vai repassar isso através desses escritos.
ok? Então, gente, é isso. Então, a atividade de hoje, como nós terminamos o capítulo sobre Mesopotâmia, vocês vão responder no caderno, não precisa copiar as questões, de 1 a 5, certo? Copiar somente as respostas no caderno, que está lá na página 79. Eu tirei até o print aqui da página, seria essa página aqui. E aí vocês vão responder no caderno. E eu também vou abrir um fórum avaliativo, e vocês vão responder, vão colocar a resposta, somente a resposta, de cada questão lá no fórum avaliativo. E aí eu vou pontuar vocês como participação das nossas aulas, ok? Qualquer dúvida é só me procurar no fórum, que estarei à disposição. Boa aula para vocês e até mais!